Olá, meus irmãos, bom dia, paz seja convosco, a paz que Cristo nos deu, nos outorgou por meio da sua morte e da sua ressurreição. Essa é a paz que precisa nortear a sua vida no momento de incertezas, no momento de inquietações, no momento em que as pessoas estão excessivamente preocupadas, inquietas, a sociedade está em convulsão, questões políticas, agora sobretudo questões de saúde, né? E questões econômicas, né? Entendendo que tudo isso é um pano de fundo só, é uma situação única. Por isso que precisamos estar firmados no Senhor, confiando nele, não confiando em homens, promessas, palavras voam ao vento, mas a sua vida precisa estar guardada em Deus por meio de Cristo, por meio da sua palavra. Vamos à palavra de Deus. Antes de abrir a palavra de Deus, quero agradecer aos irmãos do louvor, que não tem parado o ministério, que tem continuado o seu trabalho. Obrigado por essa linda canção, que exaltou o nome do nosso Deus. Obrigado, queridos. Obrigado, Douglas. Obrigado, Kelly. Muito obrigado, grupo. Deus abençoe a todos. Vamos à palavra de Deus? Separei aqui para você um texto conhecido, o texto de Jó, que eu já preguei várias vezes no livro de Jó, né? Eu gosto muito, porque tem lições preciosíssimas para nós sobre tudo, né? Muito aplicável no momento que nós estamos vivendo. Jó 42, último capítulo, versículo de número 5, fala assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, nós precisamos da tua palavra.
Nós precisamos, Senhor, do teu cuidado. Nós precisamos, Senhor, andar por fé, porque o justo viverá por fé. Diz assim a tua palavra. Enquanto o mundo busca por paz, enquanto o mundo busca por solução, nós nos colocamos, Senhor, sob os teus cuidados. Colocamos sobre as tuas mãos as nossas vidas. E, sendo assim, podemos descansar. Em teu nome, amém e amém. Há um fazendeiro que tinha vários cavalos. E entre esses cavalos ele tinha um cavalo que ele gostava muito. Era um cavalo de estimação, que ele dava um pouco mais liberdade para esse cavalo. Sair um pouco fora do cercado, né? Ele podia ter mais liberdade para comer a sua relva em outro lugar, né? Para fazer as suas caminhadas. E esse cavalo sumiu. Passou então 3 dias, o fazendeiro ficou desesperado, porque gostava muito daquele cavalo. Era um cavalo de estimação, era um cavalo que tinha um nome, né? Gostava muito daquele cavalo. Um cavalo que tinha cuidados especiais, muito diferente dos demais cavalos. E esse cavalo então sumiu. E o dono desse cavalo, esse fazendeiro, então criou uma brigada, né? Fez um grupo aí e caminharam pelos matos, pelas demais fazendas, enfim, buscaram naquela região, na região onde estava a sua fazenda, o seu cavalo perdido. E um dos funcionários ouviu algum barulho estranho, de como se estivesse sapateando. Aí ele olhou de um lado para o outro e ele viu que tinha um buraco próximo a ele, uma vala enorme, na verdade era um poço. E então ele olhou e percebeu lá no fundo havia o cavalo mesmo, era o cavalo do dono, né? O cavalo do seu patrão, melhor dizendo. E foram então chamar o patrão dizendo que o cavalo havia sido encontrado, porém estava numa condição muito precária, muito difícil. Então, olhando a possibilidade de resgate, né, o dono do cavalo, o proprietário, juntamente com os fazendeiros, juntamente com os jagunços, né, todos aqueles que estavam cercando ali aquela fazenda, olharam e perceberam que era quase impossível resgatar aquele cavalo. Tentaram várias vezes, né, alçá-lo, mas rompia-se as cordas, porque não havia espaço e fazia muita pressão, e isso rompia as cordas, ou então machucava o cavalo. Não havia como resgatar, o cavalo já estava muito enfraquecido, 3 dias sem comer, já um tanto machucado, um tanto ferido pela queda. Então um deles, né, um dos funcionários, teve uma ideia. Na verdade não foi bem uma ideia feliz. Né? Sugeriu então, como esse funcionário era o que tinha mais experiência com o cavalo, ele disse ao patrão que aquele cavalo morreria, não haveria chance dele sobreviver. Né? E então a sugestão foi o seguinte: se nós resgatarmos esse cavalo, ele está com fratura, ele vai morrer aos poucos. Ele já estava com fratura, né, em uma das suas patas. E então a sugestão foi a seguinte: não vamos deixar ele morrer aos poucos, né? Então vamos antecipar a sua morte. E começaram a jogar, buscaram um caminhão, né, de terra, né, começaram a lançar terra, jogar terra no cavalo, jogar terra dentro do poço. E na medida que aquela terra caía, o cavalo sapateava em cima da terra. Ele não queria morrer. O cavalo estava lutando para viver. Então, na medida que ia lançando terra, não lançaram a terra toda de uma vez, na caçamba, mas foram jogando aos poucos. E na medida que a terra caía, o cavalo ia sapateando, né? Sapateando, pisando então naquela terra, e a terra foi ficando sólida, né? Foi ficando um fundamento firme. E na medida que a terra ia sendo lançada, o cavalo pisando, então o cavalo ia ganhando mais altura, ele ia subindo. Até o momento que eles perceberam que o cavalo, que havia possibilidade de resgate. Continuaram jogando terra, e o cavalo sapateando. Aí chegou um momento que já dava para alçar o cavalo, já dava para buscar o cavalo, resgatar o cavalo com as cordas. E assim o fizeram. E tiraram aquele pobre cavalo, né, daquele poço. Aqui fica para nós
é uma mensagem, né? Até com base no livro de Jó. Nós estamos diante de uma situação do momento que será uma questão de decisão. Embora um animal, né, um cavalo, um animal irracional, optou pela vida, decidiu pela vida, de maneira instintiva desejou viver, ele sapateava e entendia de alguma maneira, né, pelo seu instinto de sobrevivência, que fazendo aquilo ele poderia então ter chance de vida, de sobrevida. E assim o fez e foi resgatado. No momento que nós estamos vivendo, usando essa analogia, essa ilustração, para dizer que é preciso, nesses momentos que estamos vivendo de incerteza, ter uma atitude de fé. É preciso então desejar viver. É preciso então desejar vencer as barreiras do impossível. Usamos aqui a figura, a pessoa de Jó, né? O personagem do texto é Jó, que nós conhecemos muito bem a sua história, o seu enredo. Um homem que em um único dia perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, seus 10 filhos amados e lindos, que eram os mais belos do Oriente. Jó perdeu todas as suas fazendas, as suas riquezas. E não vou aqui entrar em detalhes porque esse vídeo é curto e você conhece muito bem a história. Eu já preguei isso em detalhes, né, até usando a língua hebraica, né, para fazer algumas colocações, pontuar. Não é o caso desse vídeo, mas eu quero lembrar a você que Jó perdeu em um único dia todos os seus bens, em 24 horas, e depois perdeu a sua saúde. Mas lembra que antes de tudo isso, houve então um desafio. Havia então uma reunião angelical, onde estava presente Satanás, e Deus pergunta a ele: viste tu, meu servo Jó, que não há homem como ele na terra, que é temente a Deus, reto temente a Deus e que se desvia do mal? Então Satanás, numa réplica, diz a Deus: não é à toa que ele te serve, não é à toa que ele te teme, porque tu o cercaste de bem, não é? Tu o cercaste de coisas boas. Ele é rico, ele tem prestígio em todo o Oriente, é o homem mais sábio, ele tem status social, ele é acatado pelos homens, ele tem os filhos mais lindos, ele é rico, tem uma bela mulher. Não é à toa que ele te serve. Até que Deus permitiu com que Satanás se acometesse, né? Se pudesse investir-se na vida de Jó, se investir na vida de Jó. E assim o texto vai nos dizer, a narrativa bíblica vai dizer que Satanás o fez destruindo, né, dizimando todos os bens de Jó. E no outro momento, né, num segundo encontro em que estavam os anjos, filhos de Deus, e ali Satanás também estava presente por ser vamos dizer assim, um angelos, né, um anjo, estando ali no direito dele, um direito de espécie, né? E sendo assim, o texto vai falar que Deus novamente lança uma segunda pergunta: viste tu, meu servo Jó, que não há homem como ele, reto, temente a Deus e que se afasta do mal, e que tu me incitaste contra ele, mesmo assim ele se mantém fiel a mim? E Satanás fala assim: pele por pele. A resposta de Satanás é: pele por pele, tudo o homem dará em troca da sua própria vida. Ou seja, os bens se foram, mas o Jó está apegado à vida. E Jó vai mostrar que o apego de Jó era Deus. Que todas as coisas poderiam fluir, esvair, ir embora, perder-se, mas Jó não queria perder a sua fé e a sua adoração ao Senhor. Até quando a mulher se dirigiu a ele, o Jó já enfermo, Satanás já tinha tocado na sua saúde, né? Já tinha atentado contra a sua integridade física. E ali a mulher diz a ele, a Jó: amaldiçoa a este Deus, ao teu Deus, e morre, né? Resposta: como uma louca falas tu. Temos recebido de Deus o bem, não receberemos de Deus o mal. E com isso o texto vai falar, Jó adorou, não pecou contra o Senhor, né? Se prostrou em adoração e em louvor. Meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo é um momento de fé. É um momento que nós precisamos acreditar que Deus está no controle da história.
É no momento que precisamos crer que Deus está no curso das nossas vidas. Talvez estejamos preocupados com pequenas coisas, grandes coisas para nós, é bem verdade, pequenas para Deus. Mas entenda que Deus está no curso da história. Deus está controlando a minha e a sua vida. Não esqueça que você é filho e você desfruta da relação de paternidade e filiação. Você é filho de Deus. Você não é bastardo. O mundo não desfruta dessa relação de paternidade e filiação. Você desfruta porque você é filho. Não esqueça disso. O texto que nós lemos, Jó vai concluir, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele sofreu no curso da sua história, o texto vai nos mostrar que Jó ficou enfermo e mal nem conseguia dormir, porque ele era cometido de febre, de uma febre muito alta, e essa febre muito alta fazia com que ele tivesse pesadelos terríveis, né? Ele teve pesadelos horríveis e não conseguia dormir. E o texto vai nos mostrar na narrativa que você conhece bem, que veio os seus amigos, né, os seus 3, depois o mais jovem, que foi Eliú, seus 4 amigos vieram para consolá-lo, né? E grandes amigos que foram aqueles, né? Amigos da onça, né? Ao invés de trazer consolo, começaram então a fazer tratados teológicos, discursos teológicos acerca do sofrimento de Jó. E depois eles foram reprovados por Deus, a ponto de Jó depois ter que orar por eles para que os seus pecados fossem perdoados, né? O texto vai fazer esse desfecho muito lindo, que é o livro de Jó. Mas eu queria só fechar essa palavra dizendo o seguinte, usando a expressão do texto que nós lemos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Agora sim eu consigo enxergar. Jó talvez estivesse dizendo, eu fui um metódico, um religioso, eu era alguém temente a Deus de fato, eu tinha as minhas atitudes de culto, de liturgia, mas eu não tinha conhecimento empírico de Deus. Eu não tinha conhecimento experimental de Deus. Agora eu posso dizer, depois de tudo que eu passei, eu conheço a Deus na pele. Eu conheço a Deus no empírico. Eu conheço a Deus de ter experiência, de andar com Ele. Eu quero te chamar a atenção nessa expressão final. Eu desejo que você conheça a Deus nesses dias. Eu desejo que você, em todas essas inquietações, ou nessas supostas perdas que você possa estar tendo, que você possa ter conhecimento de Deus. Conhecimento não só textual, escriturístico, mas conhecimento na pele, conhecimento no tato, conhecimento empírico de Deus. A Bíblia nos fala que o justo andará por fé. Então, é dias de você conhecer a Deus, até manifestações milagrosas da parte de Deus, cuidando de você. Esteja atento às ações pequenas de Deus. Deus cuida dos seres humanos, cuida dos seus filhos num processo natural, né? Conforme Mateus capítulo 6. Ele cuida dos pássaros que não granjeiam, que não ajuntam em celeiros. Ele cuida dos lírios que não se preocupam com vestimentas. E Deus as veste muito bem, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios. Então, processo natural. Agora também, por falta de processo natural, há o processo milagroso. O processo miraculoso de Deus. O processo de revelação específica. Deus falando diretamente com você e suprindo uma necessidade que você tenha íntima, que só Ele conhece. É dias de você andar com o Senhor, é dias de eu andar com Deus, é dia de eu me aquietar minha alma, esperar no meu Deus e confiar que Ele está no controle e no fluxo da história. Ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Todo o meu sensitivo, todos os meus órgãos do sentido, agora tem conhecimento de Deus. Eu senti na pele, eu vi com os meus olhos, eu percebi, eu ouvi. Isso é conhecimento empírico de Deus. Tenha experiências com o Senhor em dias maus. Deus quer se manifestar a você nesses dias. Não se desespere. Ande por fé.
Deus é poderoso para multiplicar a farinha da sua botija. Talvez talvez você tenha ou está passando por um momento difícil. Talvez houve uma redução de salário. Talvez você esteja trabalhando com horário reduzido e, obviamente, com salário reduzido. Mas você tem uma conta fixa, você tem um orçamento fixo. Mas entenda que Deus sabe disso. Compreenda que Deus sabe que você tem um orçamento mensal para cumprir. E com uma receita curta. O teu Deus é o Deus que multiplica a farinha que está na botija. É o Deus que multiplica o azeite também. O azeite da viúva. Que o Senhor te abençoe. É o Deus que cuida de você, que multiplica pães. É o Deus que faz surgir do nada. Ele faz com que flua do nada, né? Que as coisas nasçam simplesmente pelo seu verbalizar. Ele torna do nada a existência. Esse é o Deus que você serve. Que Deus te abençoe. Confie nele. Não temas. Tenha sua vida de oração e de busca. E confie no Senhor. Deus te abençoe. Que a paz de Cristo esteja com você nesse domingo. Que Deus cuide de você nessa semana que vai entrar. E que Ele supra toda a necessidade. Havendo uma conta a ser paga. Havendo uma situação difícil, que Deus possa entrar com providência. E Deus te proteja de toda enfermidade. Guarde os seus filhos. Guarde a sua casa. Guarde o seu marido. O Senhor te abençoe. Em o nome de Jesus. Eu tenho orado por você toda a manhã. E creio que Deus tem cuidado de você. Vamos orar? Deus te abençoe. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é verdadeira e fiel. Eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades. Tu és um Deus que nos dá a experiência de andar contigo, Senhor. Este é o momento. Tu és a paz, Senhor, que o mundo não tem. A paz que está dentro de nós, porque ela foi implementada, foi colocada, introjetada pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos em o nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Caminhe na fé e tenha certeza que Deus cuidará como tem cuidado de ti. Abraço carinhoso. Muita saudade de você.